Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando rapidinho para deixar uma breve meditação. Eu espero que essa meditação desafie o seu coração. Eu gostaria de falar sobre a unidade da igreja. Para isso eu vou utilizar a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Posteriormente, essa carta, que é uma carta das prisões, que Paulo escreveu, ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, ela foi dividida em 6 capítulos. O primeiro, segundo e terceiro capítulo, ele trabalha a fundamentação do que é a igreja. Já no capítulo 4, 5 e 6, a parte prática, como que a igreja deve proceder. Então, no capítulo 4, de versículo 3, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual foste chamados. Olha só, esse primeiro versículo já podemos suscitar ou fazer 2 perguntas ao apóstolo Paulo. Quais são elas? Primeiro, como eu posso andar de forma digna da vocação a qual fui chamado? E segundo, que vocação é esta a qual eu fui chamado? Paulo tem uma escrita muito didática, então ele mesmo vai responder essas 2 perguntas a partir do versículo 2 e depois do versículo 3. No versículo 2 ele já responde a forma que eu e você podemos andar de maneira digna dessa vocação. Ele vai dizer, com toda a humildade. Humildade aqui é o reconhecimento de uma codependência entre eu e você, porque nós dependemos um dos outros, e uma dependência total de Deus. Lembre-se, Deus não depende de nós. Logo, então, é uma dependência nossa para com Ele. E ele continua com mansidão. O que é mansidão? Mansidão, meus queridos, nada mais é do que a suavidade dos fortes. É aquele que tem o poder sobre o controle. É aquele que usa a sua autoridade para abençoar as pessoas e não para agredir. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer, sendo longânimos. O que é ser longânimo? Pense numa verdade que Deus já lhe deu. E na vida você passou por muitas dificuldades. Essas dificuldades, em hipótese alguma, pode destruir, diminuir essa verdade outrora dada para você. Você vai ser longânimo em relação à verdade que Deus tem concedido a você. E ele continua dando suporte, suportar os irmãos na hora da dificuldade, para que ele então consiga caminhar um dia, quem sabe, sozinho. Então você vai suportar, dar suporte. E por último, e não menos importante, nós precisamos amar. Amar é oferecer a qualquer pessoa que necessita aquilo que nós temos então para dar. Eu e você precisamos então amar. Então, como que eu posso andar de forma digna da vocação a qual fui chamado? Primeiro, sendo humilde, manso, longânimo, dando suporte e amando as pessoas. Mas então, Rogério, que vocação é essa a qual fui chamado? Paulo vai responder essa pergunta então lá no versículo 3, dizendo o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem deu a unidade à igreja? O Espírito Santo. Eu e você então precisamos o quê? Preservá-la, isso mesmo, nós precisamos preservá-la. Então deve existir da nossa parte um esforço diligente. Com isso eu descubro que a unidade não é uniformidade. Gente, unidade não é pensar todo mundo igualzinho, ok? Podemos sim ter pensamentos diferentes e mesmo assim estar unidos então num único propósito. Nós temos que entender também que a unidade também não é casualidade, em hipótese alguma. Ela deve haver da nossa parte um esforço diligente, porque só assim vamos conseguir de fato preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por que isso é necessário? É necessário porque se a gente quer de fato fazer algo relevante nessa vida, nós precisamos da comunhão, nós precisamos da unidade, nós precisamos ter na prática aquilo que o Espírito Santo já ofertou à igreja. Eu espero que essa palavra gere para você reflexão e busca por conseguir viver uma vida em comunhão. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a sua vida.